Flamengo tem uma estratégia para comprar o terreno do gasômetro, justamente o terreno onde o Flamengo quer construir seu estádio. Antes de começar essa explanação, é muito bom contextualizar e explicar algumas coisas aqui. Eu não sou do ramo imobiliário, então eu não sou um expert nessa parte de imobiliário, de terreno, essas coisas. Mas eu procuro informação de quem seja e aí eu coloco minha opinião em cima e passo para vocês para que a gente possa interagir. Nesse caso em especial sobre o que eu vou falar, a informação que eu peguei é no canal Mundo da Bola, que é um canal que tem uma expertise nesse ramo e tem produzido conteúdos bem consistentes. É o Kiko, o dono do canal. Eu até sugiro, caso vocês queiram se aprofundar, vocês possam ir no canal dele e pegar conteúdos mais específicos e com certeza ali nas lives que ele deixa salvo no YouTube, vocês vão conseguir se aprofundar até mais no tema. Mas bom, como eu disse, eu quero fazer aqui minha opinião e fazer um breve resumo de tudo que eu estou vendo a respeito. E nesse caso em específico, eu falo que o Flamengo tem uma estratégia, pelo menos deveria ter uma estratégia para comprar esse terreno, é pelo simples motivo, como já venho dizendo aqui em vários vídeos, esse terreno, o dono não é a Caixa Econômica, é um fundo de investimento e a Caixa é a gestora desse fundo de investimento. Por isso que a negociação é com a Caixa, porque como ela é responsável por gerir esse fundo de investimentos, atribuir rentabilidade a esse fundo de investimento, é ela que toma a palavra final, tem a decisão final, se vai vender, se não vai vender, o que ela vai fazer com o terreno, você não vai falar com cada acionista desse fundo separado, você fala com a Caixa, ela tem a procuração para fazer o que ela acha melhor para esse fundo de investimento. Por isso que a negociação é sempre direcionada com a Caixa, mas é bom entender que ela é só a gestora desse fundo. E aí entra um ponto muito importante, qual é o objetivo de um fundo de investimento? Quando você pega o seu rico e suado dinheirinho e coloca lá no fundo de investimento, você tem um objetivo que aquilo renda pelo menos mais do que a poupança. Então, quanto mais rende, melhor para você. E o objetivo de quem está gerindo o fundo de investimento é aquele cara, o gestor. Ele tem a procuração para pegar seus ativos, no caso o dinheiro, e transformar aquilo em mais, render mais aquilo ali. Então, ele vai procurar as melhores opções de mercado para colocar seu rico dinheirinho para que aquilo renda mais. Isso é um fundo de investimento e essas são as obrigações de cada um. Acionista, ele coloca, o cotista, ele coloca lá seu dinheiro para que renda mais. E o gestor, ele tem a responsabilidade de tomar decisões sobre aquele seu dinheiro para que aquilo lhe traga uma maior rentabilidade. Então, nesse caso, a Caixa não é a dona do terreno, mas é ela que toma a decisão final. A palavra final é dela, porque ela é gestora desse fundo. E aí, quando a gente traz para esse conceito, e aí sim essa informação a gente pegou, houve um investimento muito grande, principalmente na época da Olimpíada, desse fundo nos terrenos ali do gasômetro. E com qual objetivo? Com qual objetivo é que aquele terreno tinha um plano de revitalização e, obviamente, o fundo de investimento vai lá, coloca um dinheiro para ajudar aquela revitalização, com a perspectiva que aquilo vai valorizar muito mais e lá na frente ele vai ganhar muito dinheiro em cima disso, vai aumentar muito a rentabilidade para os seus cotistas. Então é esse o objetivo, ela não coloca lá só o dinheiro para que simplesmente ela é bonzinha e quer ajudar a sociedade, coisa e tal. Claro, ela ajuda a revitalizar, mas ela ganha também porque com a revitalização o imóvel se valoriza e aí traz muito mais rendimento para aquele fundo, que ela é a gestora. Mas o ponto é que da Olimpíada para cá, depois que teve um boom ali imobiliário no Rio de Janeiro, muito em virtude da Olimpíada, os terrenos meio que se desvalorizaram. Então, por exemplo, esses terrenos do gasômetro, eles não foram comprados por uma série de motivos. E na medida que vai passando, ninguém tem interesse, porque o fundo de investimento ele vai viver da venda, da liquidez desses ativos, ou ele vai viver da rentabilidade, que eu digo, vão construir um shopping lá, esse shopping vai ter um lucro, vai ter uma rentabilidade, essa rentabilidade vai reverter para esse fundo de investimento, ou vai vender aquele terreno, enfim, de uma série de alternativas esse fundo de investimento vai trazer rentabilidade. Agora, a partir do momento que ninguém procura aquele terreno, a partir do momento que ninguém constrói ali um shopping, um prédio, um arranha-céu, ou algo do tipo, você deixa de trazer rentabilidade líquida ali, consistente. E aí o que acontece? Esse fundo começa a desvalorizar, porque é uma lei de mercado, se não tem muita procura por ali, ninguém constrói um shopping, ninguém constrói aquilo, ninguém procura fazer uma parceria com a Caixa ou algo do tipo, ali começa a ter um lucro negativo, por menor que seja, né? E é esses dados que a gente está vendo e puxando informação, nesse caso, como eu falei, já a fonte. Esse fundo que a Caixa é a gestora, ela vem tendo
um lucro negativo já há alguns anos, né? Então veja bem, ela fez um investimento lá em torno de 5 bilhões para que aquilo revitalizasse, ajudasse na revitalização e trouxesse rendimentos futuros, mas isso não vem acontecendo, muito em função da diminuição da atuação do mercado imobiliário no Rio de Janeiro, naquela área depois das Olimpíadas, onde primeiramente houve uma explosão, mas depois houve uma contenção, uma retração nesse sentido. E aí esse fundo de investimento ele começa a ter lucros negativos ao longo dos anos. E esse é um dado muito importante que não vem tanto a público, por isso que eu falo que a maioria dos canais que falam sobre estádio não traz esses dados que são estratégicos. Ô Diogo, mas por que é estratégico para o Flamengo? Simples, porque numa negociação de compra e venda, quem determina das ordens nessa negociação é quem precisa mais. Se o comprador ele precisa muito mais comprar do que o vendedor vender, ele tem muito mais interesse e, obviamente, o vendedor vai determinar o preço. Mas o contrário também é verdadeiro. Se o vendedor tem muito mais interesse em vender do que o comprador de comprar, o comprador pode determinar o preço. Então essa é uma regra básica. E nesse caso, como você tem um fundo de investimento já ao longo dos anos, tendo lucros negativos, rentabilidade negativa, como se existisse rentabilidade negativa no sentido de lucros negativos, e quem está vendo isso tem o poder de falar, olha, cara, a tua rentabilidade está derretendo ao longo dos anos, está acumulando prejuízo, então é melhor que eu compre, porque ao comprar você vai ter uma liquidez de um ativo que está te dando lucro negativo e ninguém está procurando, então realmente ninguém está procurando o terreno do gasômetro, então você vai ter uma liquidez de um ativo que está dando prejuízo e você vai valorizar os outros imóveis ao redor aonde você também está gerindo. Ou seja, você ganha duas vezes, você se livra de um ativo que está te dando uma rentabilidade, uma rentabilidade ruim, né? Está te dando uma rentabilidade negativa, e você, ao mesmo tempo, valoriza os imóveis ao redor, porque o Flamengo, ao comprar o terreno do gasômetro, ele está passando uma mensagem para o mercado que vai construir um estádio, e aquilo vai trazer uma consequência, uma série de fatores positivos para os imóveis ao redor, ou seja, vai valorizar muito, muito e muito os outros imóveis, onde a Caixa também tem participação como gestora de fundo, então todos saem ganhando. O ponto é que o Flamengo sabe disso, e eu costumo dizer que a gestão do Flamengo fora de campo, a gestão administrativa financeira, ela é totalmente diferente da gestão esportiva. A gestão esportiva, a gente tem dito aqui, parece uma gestão de amadores, de meninos que não sabem o que fazer. Mas a gestão financeira, a gente também tem que admitir que transparece uma gestão de profissionais extremamente capacitados. Então, obviamente que os executivos do Flamengo, eles estão de olho nisso e eles estão negociando em acordo. Inclusive, o Flamengo contratou um executivo específico, único específico, para essa questão da compra do terreno. Então o cara está lá, um executivo de mercado, atuando só nisso. Ou seja, como eu costumo dizer, gestão esportiva é bem ruim no Flamengo, é uma gestão amadora. Mas a gestão administrativa financeira é coisa de gente realmente que entende muito, de profissionais extremamente capacitados. E o Flamengo dificilmente dá furo nisso. Mas o ponto é que isso se torna uma estratégia para o Flamengo, porque ele sabe, se eu sei, certamente os executivos do Flamengo sabem que eles estão numa situação de vantagem. Eles estão negociando com alguém que está tendo ali um prejuízo ano após ano em suas rentabilidades. Está tendo um prejuízo naquele investimento, naquele imóvel, na rentabilidade. E isso vai acumulando. Na medida que vai acumulando, vai gerando uma pressão maior para o fundo de investimento reverter aquela situação. E como é que ele pode reverter? Executando a liquidez desse terreno, vendendo esse terreno. Claro que vai haver uma negociação nesse sentido. A Caixa já se manifestou através do seu presidente, deixando mensagens subliminares que tem interesse nisso. E agora o Flamengo também tem que usar essa vantagem que ele tem e dizer, cara, teu fundo aqui, ó, tá um prejuízo todo ano, é melhor tu vender para mim. E aí o Flamengo pode determinar o preço. É como se fosse um jogo de xadrez, mas que o Flamengo ele está numa condição muito favorável para dar o checkmate e comprar esse terreno. Isso aí é indiscutível. Vamos aguardar aí os próximos passos, mas o Flamengo tem uma chance de ouro de fazer valer uma situação que lhe é favorável e executar a compra desse terreno para, enfim, dar início à construção do estádio que é tão sonhado pelo rubro-negro. E eu tenho certeza que o Flamengo estrategicamente está pensando dessa maneira e atuando nesse sentido. Não esqueça de se inscrever no canal Flamenguista do Norte, é muito importante para o crescimento do canal, então peço sua ajuda. Deixe aqui o seu like para que o YouTube entenda como relevante esse vídeo e distribua para mais pessoas. Comente aqui sobre o conteúdo, gostou, não gostou, concorda, não concorda, mas interaja.
Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.